Criancinhas. Bom dia, criancinhas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre primeiro reinado, né? Na aula passada, sobre história do Brasil, obviamente, nós falamos sobre todo o processo de independência, né, do país e a aproximação circunstancial de Dom Pedro com a elite agrícola, né, brasileira. Né? Então, lembre-se que há uma aproximação dessa elite agrícola de Dom Pedro pelo fato de que esses caras querem evitar uma guerra generalizada do processo de independência, já que Dom Pedro, como primogênito, né, de Dom João VI, como príncipe regente do Brasil, poderia promover uma transição, né, uma independência menos dolorosa, por assim dizer, né, do que se houvesse, como na América Espanhola, uma guerra, né, mais intensa para né, objetivando a independência. Lembre-se que na América Espanhola nós teremos uma fragmentação territorial no processo de independência, nós teremos o fim da escravidão na maior parte dos países nesse processo, o que levava, né, a elite colonial aí brasileira a temer, né, um processo similar no Brasil. Então há uma aproximação de Dom Pedro quanto a isso. Tá? Nós começamos este tópico com uma análise semiótica talvez de um dos quadros mais famosos aí, né, da história do Brasil, que é, né, Independência ou Morte, né, também chamado de Grito do Ipiranga, Olhos sobre Tela, de Pedro Américo de Figueiredo e Melo, 1888. Veja, a data ela é bem importante para a gente entender essa obra. O mais famoso quadro sobre a independência do Brasil foi incluído apenas nos anos de Dom Pedro II, no caso do Império Brasileiro, em 1888. Vivendo um momento de crise, o monarca, Dom Pedro II, buscou recuperar a magnitude do ato da emancipação e a figura de seu pai, Dom Pedro I. Encomendado a Pedro Américo, um dos seus artistas protegidos e financiados pelo Estado, uma cena engrandecedora, muito, né, sintomática. Veja, em uma análise semiótica, onde está Dom Pedro I? Bem no centro do quadro. Ele é, né, o centro das atenções e atrás, sintomaticamente, atrás dele está a elite agrícola. Ou seja, ele está liderando esses caras. Então, Dom Pedro II, né, que estava emparedado pelas elites lá no final do segundo reinado, está mandando um recado. Lembre-se que quem deu a vocês a independência foi meu pai, quem liderou foi meu pai. Né? Aqui os dragões da pátria, todos, né, perfilados, Dom Pedro com a espada, né, em riste, né, toda uma paisagem, né, tudo friamente calculado. Né? Mas, claro, esse evento jamais aconteceu dessa forma. Né? Lembre-se que Dom Pedro vinha de Santos para o Rio de Janeiro quando ele assinou o documento de independência, não teve grito, não teve, né, seu alazão, ele, né, com a indumentária toda, não, isso esquece. Né? Estou usando aqui o livro da professora Lilian Schwartzman, que ela está fazendo a análise deste quadro, claro, muito breve, né? Então, assim, nada corresponde à realidade. As vestes de Dom Pedro e da corte, a quantidade de gente, o riacho Ipiranga, que foi devidamente aproximado de Dom Pedro, né, e da cena, e até a colina mais elevada, isso aqui, ó, né, cuja inspiração veio de um quadro de Ernest Messiner, né, chamado Batalha de Friedland, em homenagem a Napoleão Bonaparte e seu exército, em nome da pátria. Américo assassinou a geografia, deslocou as coisas todas aí. Mas lembrando que o Pedro Américo era financiado por Dom Pedro II, então vai atender aos desejos de Dom Pedro II, vai criar um grande fato. Lembre-se, as manipulações
de certos eventos da história, eles são mais comuns do que a gente, né, se debruça a pensar, né? Fica a dica aí, o livro A Formação das Almas, do professor José Murilo de Carvalho, que a gente vai falar depois lá no processo de implantação da República. Ele vai fazer uma análise, obviamente, né, da formação, né, da construção de heróis, de como, né, os quadros, as estátuas, né, têm uma função de legitimação, de criar heróis, literalmente, e até fatos como esse. Tá? Mas vamos lá. Temos uma bandeira, né, nesse primeiro reinado, temos um país independente agora, ou parcialmente independente, né? E veja, essa bandeira, né, ela representa o verde. Não representa as matas. O verde representa a Casa de Bragança, né, que era a linhagem de Dom Pedro I, né? E nós temos aqui o amarelo da Imperatriz Leopoldina, que representa a Casa de Lorena, né, que era usada pelos Habsburgo da Áustria. Aqui no centro, o brasão de armas de Portugal, né, o raminho de café e o de tabaco. Ali no quadro dizia que Pedro Américo havia copiado essa parte aqui, né, de um quadro em homenagem a Napoleão Bonaparte. Pois então, Dom Pedro I era fanzaço de Napoleão Bonaparte, né? Ele era muito fissurado no Napoleão Bonaparte. E o losango da bandeira é uma referência a Napoleão Bonaparte, porque os exércitos de Napoleão usavam o losango nas bandeiras, então é uma referência clara a Napoleão Bonaparte, é uma inspiração em Napoleão Bonaparte. Inclusive, né, o autoritarismo de Dom Pedro tem muito a ver, né, com a personalidade do seu grande ídolo, que era Napoleão. Tá? Mas vamos lá, os fatos políticos. O primeiro reinado se estende de 1822 a 31. É uma etapa crucial na consolidação do processo de independência. Embora Dom Pedro I fosse português, ele vai conseguir romper com as amarras de Portugal. Tinha uma galera ali que não via ele assim com tão bons olhos. Tanto é que nós vamos ver que foi um período de bastante instabilidade. Desde a largada aí você já teve, né, muitos problemas entre Dom Pedro e uma parte da elite brasileira. Tá? Então, quer queira ou quer não, o primeiro reinado ele será um avanço nesse processo de independência, que para muitos iria se consolidar de forma efetiva com a abdicação de Dom Pedro I, depois lá, né, em 1831. Esse primeiro reinado ele vai aproveitar o aparelho burocrático do período joanino, né? Lembrando que Dom João VI vem em 1808 para cá e ficaria até 1821. Né? Foi quase que inteiramente aproveitado, portanto, né, temos um regime monárquico, as fronteiras foram mantidas as mesmas, mesmo durante o processo de independência. Lembre-se, a Cisplatina vai tentar a sua independência, mas Dom Pedro havia contratado muitos mercenários para lutar pelo Brasil, né, enquanto constituía um exército. E nós temos também a manutenção aí da parte do sistema fiscal e uma Constituição que estava em andamento. Só lembrando, né, que um dos motivos pelos quais as elites coloniais se aproximam de Dom Pedro é a ideia de manter a unidade territorial. Então, as fronteiras foram mantidas após a proclamação da independência. Tá? O período até 1840 foi marcado por conflitos políticos. Depois da abdicação de Dom Pedro, como nós veremos, né, no período regencial, é um momento ali de grandes tensões. Nós temos diversos levantes em diversas regiões do país, né, inclusive movimentos separatistas ali no meio, como houve também durante o período aí de Dom Pedro I. Tá? E todos os problemas, né, como eu havia dito, começam na largada já.
né? Dom Pedro vai proclamar aí a independência do Brasil em 7 de setembro de 22, foi aclamado imperador em outubro e sagrado em dezembro. Né? Em meio a esse processo, nós tínhamos a Constituinte funcionando. Né? Lembra que em meados de 1822, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição. Nós temos dois grupos bastante distintos aí dentro desse período histórico. Né? A gente tem um partido, bem entre aspas, porque não tinha ali uma definição clara de partido político como a gente tem hoje. Então você tinha ali os que eram favoráveis a Dom Pedro, né? Que eram chamados de partido português, né? Porque inclusive muitos eram portugueses, mas é uma referência a Dom Pedro I, que nasceu em Portugal, né? Ele nasceu lá no Palácio de Queluz, lá em 1798. E do outro lado você tinha o chamado Partido Brasileiro. Dentro desse Partido Brasileiro a gente tinha ainda uma bifurcação, né? Você tinha ali, né, os mais exaltados e os moderados. Né? Depois esses brasileiros aí vão ser chamados de liberais, liberais exaltados, liberais moderados. O fato é que dentro dos exaltados ali tinha uns que defendiam já a república, o federalismo, né? E, basicamente, nesse processo de formação da Constituição, né, esse partido brasileiro aí vai acabar assumindo um protagonismo. Né? Certo é que Dom Pedro I havia dito a eles, havia avisado, espero que vocês façam uma Constituição digna do Brasil e do seu imperador. Eles responderam, não, nós faremos uma Constituição digna do Brasil. Essa Constituição de 23 era para ter sido a primeira, mas não foi. Veja, né? É o primeiro projeto de Constituição. Tá? Por quê? Ela não aconteceu por quê? Primeiro, ela foi chamada de Constituição da Mandioca. Né? Ela tinha um eminente caráter liberal, por conta exatamente, né, dos brasileiros, daquele partido brasileiro ter tomado protagonismo na sua construção. Né? Ela estava sendo votada, discutida, né? Ela foi fechada pela Constituinte e enviada para o parlamento. Tá? Então, ela chama-se Constituição da Mandioca porque o voto era censitário. Veja, né? Não era um voto universal, então tinha o censo ali como poda para voto. Mas não era algo assim exorbitante, era o equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Este era o crivo para você ter direito a voto. Tá? Ela tem um caráter liberal porque ela pressupunha um equilíbrio entre os poderes, né? Uma Constituição aí com base na premissa de Montesquieu, da separação de poderes, dos checks and balances, né? Então, né? Pesos e contrapesos, se você preferir. E essa Constituição, ela trazia aí um legislativo mais poderoso do que o executivo. Então, o executivo ficaria com o Dom Pedro I ou com os imperadores que viessem posteriormente, mas nesse caso Dom Pedro I, e o legislativo, obviamente, ficaria aí com os políticos, basicamente a elite agrícola, né? O que esses caras queriam efetivamente, essa elite agrícola, era comandar o Brasil. Dom Pedro se sentiu traído, eu fiquei no Brasil para virar uma marionete? Nem pensar, né? Ele vai se utilizar lá daqueles mercenários remanescentes do período da independência ali, que não está muito distante, está ali próximo, né? E também do exército que começava a se constituir aí, e na noite do dia 12 de outubro, Dom Pedro mandou cercar a Constituinte lá no Rio de Janeiro, né, onde estavam os constituintes, e vai obrigar os caras a rasgar a Constituição. Ele foi bem democrático, vocês podem sair por bem ou por mal dessa história. Ele dissolve a Constituição, rasga a Constituição, é aí onde ele tem um atrito com o seu
talvez melhor amigo aí, né? O patriarca, o patrono, desculpe, o patrono da independência, o José Bonifácio de Andrada, né? Ele foi crucial para a independência do Brasil, como a Imperatriz Leopoldina também foi, nós comentamos isso na aula passada, né? E o José Bonifácio, ele rachou com Dom Pedro, né? Porque embora ele não fosse daquele partido brasileiro, ele era, né? Um aliado de Dom Pedro, ele era daquele partido português, ele tinha uma ala ali chamada, né, de Coimbrão, né? Eram os bonifacistas, né? Eram os caras que queriam aí, né, uma monarquia constitucional, eles não queriam um absolutismo, né? Tanto mais que os irmãos Andrada, né, o irmão do José Bonifácio, os irmãos do José Bonifácio, eles são exilados, são mandados para a Europa, né? E depois o José Bonifácio vai voltar. Nós vamos ver lá no final como é que ele volta ao Brasil. O fato é que ele briga com o José Bonifácio e despacha ele lá para a Europa. E 15 dias depois ele vai outorgar, tanto é que a Constituição de 24, ela tem, né, esta alcunha, a outorgada, a Constituição outorgada, a primeira Constituição do Brasil, a outorgada. Né? Ela mesclava aí princípios liberais com algumas medidas centralizadoras aí, inspiradas no positivismo, né? Auguste Comte, Benjamin Constant, né? Então você tem aí essas influências dentro dessa Constituição. Dom Pedro, né, convocou lá alguns juristas e 15 dias depois ele impôs essa Constituição, né? Propunha uma monarquia constitucional, propunha uma tripartição dos poderes, por isso essa ideia aí, né, de liberalismo, né, tinha uma inspiração liberal, porque tinha voto, né, porque tinha os poderes distribuídos, né, mas notem, você tem os princípios liberais inspirados no executivo, legislativo e judiciário, mas a chave de todo o poder, e por isso que está em negrito aqui, bem importante você, né, passar aquela sua canetinha purpurinada com urânio, o artigo 98 da Constituição de 1824, ela te dá a letra da bagaça, né? Olha só, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação, seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Né? Basicamente, quem mandava, né, no controle 1, quem tinha o console do videogame era Dom Pedro I. Ele mandava, né, no parquinho ali. Né? Porque se você tivesse uma desavença entre o executivo e o judiciário, né, quem é que iria apaziguar? Né? A ideia do poder moderador era esse, manter a harmonia entre os demais. Mas sempre o moderador ganharia. Então, sempre o executivo ganharia. E apesar de que os membros do judiciário eles eram também indicados pelo imperador, no final o único poder que restava era o legislativo e ainda com asterisco. Por quê? Porque os deputados eram os únicos eleitos. Os senadores eles eram escolhidos através de uma lista tríplice que as províncias enviavam para o imperador. No final das contas, era ele quem escolhia, de fato, quem seria, né, o senador aí. Lembrando que senador era um cargo vitalício, mas já chegamos lá. Dom Pedro começa a distribuição aí, né, de títulos nobiliárquicos, barão, conde, duque, né, obviamente para também se aproximar aí de alguns membros da elite, né? Então, estava lá na Constituição esses títulos nobiliárquicos. O catolicismo foi colocado como religião oficial, não eram proibidas as outras denominações, mas o catolicismo é a religião oficial do Império e adota-se o sistema do real padroado, ou seja, os bispos, os padres eram funcionários públicos, era o Estado quem bancava, né, os padres, os bispos, os membros da igreja. E o que é que o imperador ganhava com isso? O beneplácito. Então, qualquer lei que o Papa
sancionasse, no Brasil só seria aceita se o imperador assim assentisse. Se ele falasse, não, isso não serve para o Brasil, ele teria este benefício, digamos assim, né? Então era uma troca. Enquanto a igreja, né, era bancada pelo Estado, né, a contrapartida era o imperador ter, né, a premissa aí de barrar alguma, né, coisa que fosse vista como indesejada no Brasil pela igreja. Isso vai ser importante lá no segundo reinado, agora nem tanto, tá? O voto ele era indireto e censitário, depois a gente vai já ver como é que funcionava isso, tá? Em 2 níveis, o eleitor de paróquia e o de província. O eleitor de paróquia tinha que ter pelo menos 100 mil réis anuais. Você deve estar pensando, nossa, mas é muito dinheiro? Não, não era muito dinheiro. Tanto é que o Brasil tinha um dos maiores percentuais de votos na América, né? Só atrás dos Estados Unidos, que tinha 18%, o Brasil tinha 13%, né, de votantes aí nesse período, né? Então, 100 mil réis para a paróquia, 200 mil réis para a província, sendo que apenas os deputados eram realmente eleitos. Os senadores, além de ter o cargo vitalício, eles eram, né, escolhidos a partir de uma lista tríplice que Dom Pedro, né, no caso os imperadores, mas especificamente aí Dom Pedro, escolhia um entre os 3. Eram nomeados pelo imperador a partir de uma lista tríplice de cada província, vai lá, ou estado, como preferir, né? O termo correto é província. Aqui o organograma, como é que funcionava, né? O imperador reinava absoluto entre os demais poderes do império. Por quê? O poder moderador, aqui em cima, ó, pense nisso como uma pirâmide, né? Quem está no topo é quem manda. Então, o poder moderador aí nas mãos do imperador, ele também detinha o poder executivo, era ele quem escolhia os membros do judiciário e que compunham o Supremo Tribunal de Justiça. Tá? Nós temos aqui também o Conselho de Estado, que, como o próprio nome sugere, aconselhava o imperador, né? E, claro, era ele que escolhia, então ele ia colocar lá os seus brothers. Né? E, claro, aconselhava, não quer dizer que ele acatasse, né, as sugestões, ele acatava se ele bem quisesse. E aí o poder executivo, o poder legislativo, que era dividido, né, entre os senadores e a Câmara dos Deputados, né, quando eles se reuniam era a Assembleia Geral, né, mais ou menos como no Brasil, né, quando é que você tem o Congresso? Quando os deputados e senadores se reúnem. Né? Além disso, o Executivo escolhia os presidentes de província, né, que por sua vez nomeavam nos conselhos provinciais. Então, esse é o organograma aí da Constituição de 24. Agora, lembra do voto indireto, né? Então, aqui, ó, veja, de cada 30 homens no Brasil, 14 eram escravos e não votavam. Tá aqui a referência aí desenhada. Dos 16 livres, 10 não tinham renda suficiente para votar, então 6 votavam. Né? E lembrando que não era tão alto assim o censo, né? Então era 100 e 200 mil. E aí, dos restantes, né, 5 votantes escolhiam um único eleitor que votava no deputado, né, e também nos senadores. Agora, calma, lembre-se, os senadores eram eleitos a partir de uma lista tríplice, né? Eram 3 que eram eleitos. O imperador escolhia um dos 3, tá? Então, era assim que funcionava, né? Era o imperador quem dava o match final ali, né, no senador, beleza? Aqui é a divisão política do Brasil durante o Império. Né? Lembre-se, o termo mais apropriado é, né, politicamente falando, aí é província, né, estado depois, na República, né? Então aqui é a província do Grão-Pará, do Maranhão, do Piauí, da Bahia. Esses lugares aqui nós tivemos diversos conflitos armados, violentos, né, no processo aí de independência, né? Então foram bastante conflituosos, como aqui embaixo também no sul, né? Vai aparecer a faixinha ali, mas no extremo sul aqui, na Cisplatina, nós também teremos uma revolta de cunho separatista quando vem, né, a proclamação da independência aí no Brasil, tá? No final das contas, né, pela atuação dos mercenários e principalmente aí, né, de um longo processo de consolidação, quase um ano em alguns lugares, as coisas foram se acalmando e na maior parte das províncias
em outras nem tanto. A gente vai ver que houve, né, muitas tretas aí nesse processo todo, tá? E isso se deve a quê? Tá? Sobretudo aos problemas econômicos. Gente, em qualquer período da história, quando você tem problemas econômicos, vai refletir isso necessariamente na política. E o Brasil estava com um sério problema econômico, sobretudo ali no contexto das guerras napoleônicas, e que o Brasil herdou depois da independência. Olha só, as primeiras décadas foram marcadas por grave crise econômica devido à queda das exportações agrícolas. Tá? Isso, né, neste caso aqui, o açúcar, sobretudo, né? Concorrência do açúcar cubano e do açúcar de beterraba europeu vão prejudicar enormemente a exportação de açúcar. Óbvio que não é de agora, esse processo vem ao longo, desde o século XVII, pelo menos. Depois da expulsão dos holandeses, o Brasil nunca se recuperou totalmente aí como grande produtor de açúcar, porque você começa a ter a concorrência do açúcar antiliano, dos holandeses, depois do açúcar lá cubano, né? O próprio açúcar de beterraba na Europa também vai concorrer, né? Não porque tinha melhor qualidade, mas porque era muito mais barato, né? E você tinha muitos miseráveis na Europa nesse momento. O Brasil tinha outros produtos, óbvio, tinha o tabaco, tinha o algodão, o café começava a crescer ali, né, na década de 20, mas ele só vai se tornar muito relevante no final da década de 30, né, então nesse momento ele não conta muito, mas o tabaco, o algodão e o couro, tá, também tiveram quedas aí nas exportações, o tabaco e o algodão por conta das secas sucessivas, né, no Nordeste, das pragas também, né? E dificuldade no escoamento aí da produção. Então, uma série de problemas estruturais levam aí, né, a sucessivas crises econômicas do primeiro reinado. Também tivemos, lembre-se, salientei, tivemos conflitos internos nesse processo de independência. A gente viu isso na última aula, tá? Que geraram instabilidade e desarticularam as redes de comércio que ainda eram dominadas pelos portugueses. Muitas tropas em muitas regiões foram vistas como inimigos, da mesma forma que portugueses foram vistos como inimigos nesse processo. Então, você tem um desarranjo econômico aí no Brasil que vai ter um reflexo fundamental na política. E veja, Dom Pedro I também vai contribuir enormemente para isso. Ele teve aí uma série de atitudes extremamente antidemocráticas e que vão levar aí à contestação do seu poder. Fato é que, por conta desses conflitos internos aí, nós tivemos elevados gastos com mercenários, talvez um dos mais famosos, né, o almirante Cochrane, que foi contratado pelo Dom Pedro, que depois não pagou, ele saqueou o Maranhão, né, acabou lá no Chile e hoje é patrono da Marinha chilena, inclusive, né, porque vai vender os seus trabalhos aí, né, o seu conhecimento para os chilenos, organizando a Marinha chilena aí, tá? Que também estava, né, em processo de independência e de consolidação da sua independência. Tivemos a manutenção do funcionalismo público como gastos elevados também, então muitos funcionários públicos, lembre-se, manteve-se aquela organização política do período joanino, então gastava-se demais, né, com o funcionalismo público, a estruturação, né, de um exército, então os militares também custavam dinheiro, foi o que fez com que houvesse sucessivos aumentos de impostos, logo insatisfação, porque, óbvio, né, recai sobre a elite, não só, mas recairá sobre a elite agrícola também, arcar com esses impostos. E aí, né, nós entramos também nesse processo de dependência econômica e endividamento com a Inglaterra. Veja, né, o Brasil, nesse processo de consolidação da independência, teve um problema. Primeiro, né, você tem duas visões sobre isso.
O Brasil vai expulsar, o Brasil vence, o Brasil expulsa os portugueses daqui. Nós vencemos, né, esse processo de independência, mas Portugal estava relutante em reconhecer a independência do Brasil. Portugal exigia aí uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para aceitar, né, a independência do Brasil. Muitos vão dizer que foi uma bobagem o Brasil pagar isso. Ora, expulsamos os caras daqui, né? É besteira, né? A gente ganhou a disputa, agora vai pagar uma indenização. Só que outros dizem, olha, o Brasil precisa que Portugal reconheça, né, rapidamente a independência do Brasil, para que o Brasil possa estabelecer relações comerciais com países, né, europeus ou outros países mundo afora. Né? Para isso, é necessário que Portugal reconheça a independência do Brasil. Certo é que nós teremos, né, o reino de Daomé, lá na África, reconhecendo a independência do Brasil, óbvio que é por uma questão pragmática, né? Muitos países africanos vão reconhecer a independência do Brasil porque também viam aí a possibilidade de se livrar do domínio português. Lembre-se, né? Você tem muitas colônias portuguesas na África. Angola não fala português porque acertou no bingo. Cuidado com esse discursinho aí de que os portugueses, né, nunca pisaram na África. Sim, tinha uma colônia lá. Né? E os Estados Unidos será o primeiro país aí da América a reconhecer a independência do Brasil. Estava naquele contexto da doutrina Monroe, né? América para os americanos, então, né, buscando expandir os seus mercados também. Não foi por gostar, né, de nós brasileiros, foi por uma questão pragmática, né? Mais um parceiro econômico. E a Inglaterra também. A Inglaterra vai se oferecer para emprestar esses 2 milhões de libras esterlinas, porque gostava dos brasileiros. Não! Né? Pragmatismo. Os ingleses vão se oferecer para pagar esse empréstimo desde que o Brasil renovasse aqueles tratados que haviam sido feitos com Dom João VI em 1810. Sim, aquele tratado de comércio e navegação, né? E que o Brasil se comprometesse a acabar com o tráfico negreiro, né? Que era algo injusto e inútil, vá lá, né? Que o Brasil se comprometesse em, no máximo, 5 anos a acabar com o tráfico negreiro. Esses acordos foram, né, construídos aí ao longo de 1826, 25 para 26, e aí Portugal vai reconhecer a independência do Brasil, depois a Inglaterra e assim por diante. Né? A inutilidade, né? A injustiça e a inutilidade do tráfico negreiro. Só que, claro, né, isso foi uma lei para inglês ver. Né? O Brasil não vai cumprir essa parte do acordo. Né? A primeira parte aí deu vantagens comerciais para os ingleses no Brasil. Né? Então, esses conflitos que assolaram o país aí nesse processo, né, se devem, sobretudo, à oposição que havia ao centralismo, ao autoritarismo de Dom Pedro. Né? O governo de Dom Pedro, a outorga da Constituição, vão dar a ele, né, ou vai recair sobre ele a ideia, né, de que ele era um rei autoritário, um rei, vai lá, quase absolutista, que queria, né, comandar sem legislativo nem nada, né, o país. E, claro, isso foi gerando aí, né, diversos conflitos, isso desde a implantação da independência. A gente vai, né, ver aqui, por exemplo, lá no Piauí, que eu havia dito antes, né, a Batalha do Genipapo foi uma das mais violentas, esse tem quase 300 mortos aqui nessa região, né? E sem contar em outras áreas, na Bahia também, com Madeira de Melo, né? Contra os pró-independência, né? No Maranhão, né? No Pará também, onde você tinha muitas tropas portuguesas, houve conflitos armados, e também na Cisplatina, a tentativa de se livrar do domínio do Brasil, tá? Então, assim, oposição ao centralismo e autoritarismo de Dom Pedro serão um dos componentes desses conflitos. A proeminência
influência dos portugueses na vida econômica, sobretudo no Nordeste. A maior parte das linhas, né, comerciais aí, das rotas comerciais, eram controladas por portugueses, e lembre-se como é que chamavam os aliados de Dom Pedro? Isto, Partido Português. Lembrando que o próprio Dom Pedro era nascido em Portugal, veio ainda criança para o Brasil, mas, né, os seus detratores não estavam preocupados com isso. Então, né, nós teremos aí conflitos, tanto na Bahia, Piauí, Pará, Maranhão, Cisplatina. Né, quem estava mais, né, ao lado de Dom Pedro era aquela elite econômica ali da região sudeste, até porque estavam mais próximos ao centro de poder. Tá? E um dos maiores conflitos neste processo aí, né, de consolidação do Estado brasileiro, foi a Confederação do Equador. Né? E, como a gente pode observar aqui no mapa, pegou, né, grande parte do Nordeste. Né? Você pode pensar, mas o Pernambuco, os caras sempre estão brigando lá. Por quê? Nós tivemos a batalha lá né, a Revolta dos Mascates, lá no século XVIII, tivemos depois a Revolução de 1817, era uma área, né, de tensão muito grande. Se você pensar, né, nós teremos a guerra contra os holandeses, que criou um sentimento, né, de nativismo muito grande naquela região, e o fato é que Pernambuco vai liderar um levante contra Dom Pedro e vai levar a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, né, de reboque aí, até mesmo Alagoas, Sergipe, Paraíba, né, praticamente todo o Nordeste ali queria romper, né, uma revolta separatista, né, queriam se separar do restante do Brasil aí, né, e as propostas eram, né, de cunho liberal, republicano e federalista. A gente vai ver isso nos principais nomes da Confederação do Equador. Por que se chama Confederação do Equador? Pela proximidade ali, né, da linha do Equador. Né, os caras queriam dar um Ctrl-C, Ctrl-V na Constituição da Colômbia, que era o país mais próximo ali de base republicana, né? Dar um Ctrl-C, Ctrl-V lá na Constituição deles e implantar ali uma nova nação, né, longe de Dom Pedro. Né? Lembrando que uma das causas primordiais foi a centralização e o autoritarismo de Dom Pedro, a dissolução da Constituição lá, da Constituinte, né, de 23, e, claro, a outorga da Constituição de 1824, a imposição dela. Sem contar que, né, a crise econômica era muito significativa ali na região Nordeste, né, pela decadência da produção de açúcar, sobretudo. Em Pernambuco você tinha dois grupos políticos bastante distintos, políticos e econômicos. Né? Na parte mais a norte, né, do Pernambuco, você tinha ali uma elite de produtores de açúcar e algodão, né, e mais ao sul aí, os produtores exclusivamente de açúcar. Né? E Dom Pedro I havia nomeado como presidente da província do Pernambuco um camarada chamado Francisco Paes Barreto, né? Ele que era um monarquista ali, né, que representava Dom Pedro. E ali em 1824 nós vamos ver, né, uma série de revoltas internas ali no Pernambuco para depor, né, insatisfeitos com Francisco Paes Barreto, e isso era capitaneado pelos liberais, sobretudo Manuel Paes de Andrade, que era, né, um liberal, né, sem contar o Frei Joaquim do Amor Divino, também chamado de Frei Caneca, que era um líder carismático ali, né, da região, né, um líder liberal bastante querido, né? Ele vivia dizendo que todos aqueles que, né, têm sede de liberdade, que bebam em minha taça, por isso o Frei Caneca ali. Né? O fato é que os caras vão pressionar tanto o Francisco Paes de Andrade que ele vai renunciar e aí assume o Paes de Andrade. Dom Pedro vai ficar, né, extremamente revoltado com isso, né? Vai enviar 2 navios de guerra lá para o Pernambuco, né? E vai esmagar violentamente essa revolta. Né? O Frei Caneca foi
foi executado, né? Você teve muitas execuções, punições, né? Muitos presos, muita gente que foi deportada, né? E isso, claro, causou uma aversão ainda maior a Dom Pedro. Se ele já era chamado de autoritário, ele foi chamado de muito autoritário agora. Mas as coisas não param por aí. Tá? A gente vai ver que, a partir deste momento, nós temos, né, um encadeamento de fatos que vão levar ao colapso do primeiro reinado, né, ou do primeiro império, tanto faz. Veja, durante a Confederação do Equador, né, vai ocorrer lá no Uruguai um novo levante, né? Um cara chamado Antônio Lavadeda vai liderar os chamados 33 orientais, né, que dão início à Guerra de Independência do Uruguai, né, apoiados pela Argentina. Não é porque a Argentina gostava muito dos uruguaios, não, porque a Argentina também tinha interesse no Uruguai. Lembre-se que o Uruguai fazia parte, né, do vice-reinado do Prata no período ali da colônia, né? E aí, né, você tem ali como herança do período colonial as disputas pela região do Rio da Prata. A Cisplatina, né, ou a Banda Oriental, havia sido anexada por Dom João VI, né, tentou a independência junto com o processo de independência do Brasil, e agora a Argentina, né, calcando os uruguais, porque tinha interesse no Uruguai, não esqueça, né, vai apoiar o Uruguai na Guerra da Cisplatina, né, de 1825 a 1828. Então você tinha ali o Brasil, Argentina, Uruguai e a Inglaterra, né, que tinham interesse na região platina, né, o estuário do Prata, acesso a todo o interior do Cone Sul por ali. Então a Argentina auxiliava o Uruguai para que o Uruguai se livrasse do domínio brasileiro, obviamente porque a Argentina queria, né, anexar o Uruguai também. E a Inglaterra também tinha interesses comerciais naquela região, e em guerra não era legal. Em guerra, né, quando você tem guerra, você, né, gera prejuízos para o comércio. Não, você não vai sair para comprar no meio da guerra. Então a Inglaterra ficou, né, encheu a paciência. A Inglaterra chamou todo mundo, lembrando que a Inglaterra tinha muitas armas, e armas convencem pessoas. A Inglaterra chama todo mundo, aí vai dizer assim, nós vamos fazer um tratado de paz aqui. Então a Inglaterra vai, né, impor, né, o Tratado de Montevidéu. Lembrando que a Inglaterra tinha relações econômicas com o Brasil e com a Argentina. Ambos os países eram dependentes. E agora o Uruguai também, que acaba de nascer. Né? O Tratado de Montevidéu estabeleceu a fundação do Uruguai. O Uruguai nasce como um país tampão. É para não ter guerra entre Brasil e Argentina, o Uruguai vai ser independente, ponto final. Aí ninguém mais vai brigar. Né? Não será bem assim. A gente vai ver, né, que o Brasil invadiu 2 vezes o Uruguai durante o segundo reinado, mas isso é uma outra história. Tá? Depois da independência começa uma violenta guerra civil no Uruguai, que vai ser uma informação para depois, lá no segundo reinado, né? Mas já fica aqui a palhinha, né? E com isso, né, com a guerra do Uruguai, o Brasil tem um aumento enorme de gastos, uma crítica tremenda a Dom Pedro, porque o que esse maluco quer com o Uruguai? Só tem ovelha lá, diziam, né, os membros da elite lá no Rio de Janeiro, ou muitos deles, né, fora que estavam mandando os filhos dos caras para morrer lá, porque a maior parte aí, né, dos componentes do exército eram de classe média alta. Por quê? Porque o restante era escravo, basicamente, no Brasil. Né? Então, gastos financeiros enormes, porque também contratou-se mercenários, e pela segunda vez quebrou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil quebrou a primeira vez quando o Dom João VI voltou para a Europa, né, porque basicamente quem tinha grana aí no Banco do Brasil era a corte e o Dom João. A galera rapou todo o cofrinho e levou para a Europa, o Banco do Brasil quebrou. Aí tem a recuperação, né, ao longo aí dos primeiros anos de independência, e agora quebrou de novo. Né? O Banco do Brasil faliu e tem que fazer novos empréstimos juntos à Inglaterra. Lembre-se, a nossa dívida é eterna, porque não é externa, é eterna, começará nesse momento, aí no processo de independência ainda, né?
E o brasileiro é fiel à história, continua. Né? E aí os problemas aumentaram significativamente em meio à Guerra da Cisplatina. Por quê? Porque lá em Portugal, em 1826, Dom João VI bateu as botas. Né? Dizem que morreu de congestão. Alguns vão dizer que ele morreu envenenado, aí, que foi morto. Né? O fato é que, a partir do momento em que Dom João VI morre, abre-se uma crise dinástica lá em Portugal. Por quê? O herdeiro natural de Dom João VI era Dom Pedro I, mas ele foi chutado da linha sucessória. Por quê? Porque ele foi visto como traidor, ele não voltou para Portugal, declarou a independência do Brasil. Então ele era visto como um estrangeiro, não podia mais assumir o trono de Portugal. E quem é que vai assumir o trono de Portugal? Aí ficou a treta. O Dom João VI não deixou isso muito claro, porque o Dom João VI queria que fosse o Dom Pedro, mas ele era imperador do Brasil, a Constituição vetava. A mãe, a Carlota Joaquina, a mulher do Dom João VI, a mãe do Dom Pedro I do Brasil, e mãe de Dom Miguel também, ela queria que Dom Miguel assumisse. E Dom Pedro, claro, estava lutando para assumir como Dom Pedro IV de Portugal. Em meio a essa treta toda, a galera reclamava que o Dom Pedro ele se preocupava muito mais com a questão sucessória de Portugal do que cuidava dos negócios aqui no Brasil. Os caras, vai para Portugal então, cara, deixa que a gente fica aqui, fica gastando dinheiro aí, tempo com essa questão sucessória, está se preocupando com as picuinhas de Portugal, porque você tinha uma treta ali, entre os chamados miguelistas, os que apoiavam Dom Miguel, e os pedristas, os que apoiavam Dom Pedro lá em Portugal. A própria irmã, a terceira irmã de Dom Pedro, vai vir aqui para o Brasil oferecer a coroa para ele, para que ele oficializasse, mas aí o Dom Miguel lá não vai curtir, e aí tem início aí todo um processo de começa uma guerra civil em Portugal. Na verdade, começa mais tarde, não agora, mas isso vai desencadear numa guerra civil lá em Portugal. Dom Pedro acaba abdicando ao trono de Portugal, por conta dessas pressões, sobretudo das elites aqui no Brasil, que temiam que poderia haver ali uma... isso, claro, não ia acontecer, mas esses caras, mas vai que Dom Pedro resolve, assumir o trono de Portugal, e aqui pode gerar uma recolonização e tudo mais. Então, Dom Pedro vai abdicar do trono de Portugal em razão da filha, Maria da Glória, que ainda, claro, era muito jovem, então vai ter que tutelar. Dom Miguel fica como tutor da Maria da Glória lá em Portugal. E depois a gente vai ver como é que acaba essa história. Em 1829, morre a Imperatriz Leopoldina, que era muito querida pelo povo, morre pelas cartas que ela manda à irmã, ao pai, ela estava muito triste, ela acusava Dom Pedro de ser insensível, acusava ele de não se dedicar a ela e, sobretudo, de ignorá-la em razão da Domitila, a famosa amante de Dom Pedro, a Domitila, a Marquesa de Santos, e claro, não era só ela, Dom Pedro teve várias e várias amantes, então o desregramento moral de Dom Pedro era um problema. E quando a Imperatriz Leopoldina morre em 1829, corre na boca pequena, fake news, bafão, fofoquinha, que Dom Pedro, como a Nazaré, teria empurrado ela da escada e ela teria morrido lá, assassinada por Dom Pedro I. Claro que isso nunca se comprovou, inclusive os caras da USP fizeram a exumação do cadáver lá, estudaram os ossos da Leopoldina, estava tudo intacto, então era fake news, Dom Pedro nem tinha empurrado ela da escada. Mas provavelmente ela morreu de desgosto, porque o bicho era um safadão, tinha amantes, vivia na festa, estava lá com os amigos no boteco, aquela coisa toda, e aí, claro, a imprensa, você já tem um negócio chamado opinião pública nesse momento, a imprensa começa a criticar muito o Dom Pedro I,
chamando ele de perdulário, porque é um cara que não cuida do governo, só quer saber de festa, aquela coisa toda. E um dos principais detratores de Dom Pedro era um jornalista chamado Líbero Badaró, né, um ítalo brasileiro, né, um liberal convicto. Reza a lenda que, né, ele foi assassinado, provavelmente por aliados de Dom Pedro, né? Nunca se comprovou a participação de Dom Pedro, mas, né, fake news, bafão ali, fofoquinha. Não, Dom Pedro estava metido ali, né, no assassinato do Líbero Badaró, né? Diz que quando ele leva um balaço no peito, ele teria dito: aqui morre um liberal, mas não o liberalismo. O que estava acontecendo nesse período aqui, ó, 1829, 1830, quando o Badaró foi assassinado? Estava ocorrendo uma série de levantes liberais na Europa, a Revolução de 1830, na Europa. E diante deste furdunço todo, eu diria, né, tem um levante em Minas Gerais de cunho federalista, né, dizendo que Dom Pedro iria fechar o Congresso, porque ele ia impor aí uma lei absolutista, né, que ele ia virar aí um absolutista de fato, um tirano, né, e aí Dom Pedro vai lá para Minas para tentar conter essa onda, né, de revoltas federalistas lá, e ele é tratado com uma total indiferença pelas elites mineiras, né? A galera tá tipo, tá, beleza, já veio aqui, conversamos, agora pode voltar. Totalmente indiferente de Dom Pedro. Ele ficou extremamente triste, falou, nossa, né, cara, foi muito maltratado, né? Tava triste. Quando ele volta, aí os brother dele, né, os caras lá do Partido Português, sobretudo os comerciantes portugueses ali, né? Vamos pensar assim, ó, vamos fazer uma festa para esse cara, né? Vamos animar o Pedrinho, nosso brother. Eles contrataram lá uma banda, aquela coisa toda, né? Tem até aqui a relação, né? No dia 11 de março, os caras fizeram fogueira, iluminaram, girandolas, lençóis com cores nacionais, uma festa para Dom Pedro. Sabendo deste ocorrido, os caras que eram inimigos do Dom Pedro, os caras do Partido Brasileiro, ficaram muito prostitutas da vida. Falaram, cara, esses caras aí são, né, os traidores, velho, que estão fazendo aí, né? Fazendo essa festa para o Dom Pedro, e os caras começaram, né, foram lá pro ambiente da festa lá e começaram a tirar garrafa, por isso que foi, né, chamado de Noite das Garrafadas. Mas não foi só uma noite, isso foi de 11 de março, velho, até o dia, né, 16 para 17 de março, veja, uma semana de hostilidades, e bicho que foi preso lá no Rio de Janeiro, né, e um monte de festival de horrores, né, o Dom Pedro estava mais queimado que, né, estava mais sujo que pau de galinheiro, como diria o adágio. Aí o que ele faz? Para tentar resolver os problemas aí, né? Para tentar limpar a barra, vamos usar essa palavra, ele vai nomear um ministério todo ele de brasileiro. Nomeou um monte brasileiro, todos brasileiros, né? Para o gabinete, mas aí ele viu que não ia dar muito certo. Por quê? Porque os caras afrontaram Dom Pedro, né? Não é como tu quer, cara, a gente também tem as nossas opiniões. Aí o que ele fez? No dia 5 de abril ele demitiu todo mundo e colocou os seus brothers, né? Colocou os portugueses no poder, né? O Ministério dos Marqueses, todos portugueses ali, o que levou a violentos protestos, né? Sobretudo dos que foram demitidos, né, mas dos que eram contrários a Dom Pedro, né, os que eram contra os do Partido Português. E aí, num ato para salvar a monarquia, tá? Para salvar a monarquia no Brasil, Dom Pedro vai abdicar ao trono no dia 7 de abril, em razão do filho, Dom Pedro II, né? O filho lá com aquele último filho, o único filho homem que ele teve com a Imperatriz Leopoldina, né?
Depois ele casou com a dona Amélia lá, uma outra princesa, a princesa da Bavária, né? 2 anos depois da morte da Leopoldina. O fato é que, né, o Dom Pedro e o restante da família, né, volta para Portugal, e em Portugal estava, né, rolando a Guerra Civil, porque o Dom Miguel, o irmão do Dom Pedro, ele tomou a coroa, né? Ele ficou lá como tutor da Maria da Glória, mas colocou a coroa em sua cabeça, né? A revista né, a extinta revista, né, de história da Biblioteca Nacional, né, tem uma reportagem aqui sobre os pedristas e os miguelistas, né, que vai contar sobre a história, né, dessa briga fratricida em Portugal entre Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Miguel aí apoiado, né, por forças muito conservadoras, né, em Portugal, para você ter uma ideia da visão da coisa, né? O Dom Miguel era apoiado lá por absolutistas que queriam rasgar a Constituição, né, que queriam ali a nova equiparação da igreja com o Estado, e Dom Pedro, que assumiria como Dom Pedro IV de Portugal, que é visto como um rei, né, liberal lá em Portugal, né, para você ter uma noção aí, né, das diferenças de visão entre, né, ele aqui no Brasil e ele lá em Portugal. Ele acaba vencendo essa guerra civil, que acabou em 1834, mas o Dom Pedro morre, né, neste mesmo ano de tuberculose, né, na mesma cama, no mesmo quarto, no mesmo palácio de Queluz, que ele havia nascido lá em 1798, né, aos 35 anos, ele não havia completado 36 ainda, ele morre, e aí a Maria de Glória, a sua filha primogênita, herdará o trono como Maria II de Portugal. E isso por hoje. Nos vemos na regência, que é mais tiro, porrada e bomba do que o primeiro reinado. Beijo, a gente se vê em breve.